Bom dia, turma. Estou de volta. Um pouco devagar, mas estamos indo. Então, criança, é um bom dia. Espero que você esteja bem. Aqui é a professora Amparo, professora de História, direcionando para vocês do 7º ano. E eu quero apresentar para vocês hoje o Estado Moderno. É o nosso novo tema. O Estado Moderno, absolutismo e mercantilismo. Hoje nós vamos ver o Estado Moderno. Dentro desse Estado Moderno, nós vamos apresentar o poder do rei, aliás, o fortalecimento do poder dos reis. Aí nós vamos ver a monarquia inglesa e a francesa, mas hoje nós vamos ficar só tendo a inglesa. Então vamos dar continuidade aqui o tema, que vai abranger saber o que vai acontecer. Para nós entendermos esse tema aqui, é Estado Moderno, é o Estado com outra cabeça, com a modernidade, o absolutismo, onde esse absolutismo tem aí em frente um rei, certo? Onde ele manda e desmanda e vai passando de pai para filho. E também temos o mercantilismo, vamos entender tudo isso aí. Então, criança, nós iremos ver que a formação e a constelação das monarquias, por meio de uma pintura que vincula uma imagem idealizada de Luís XIV, com o objetivo de glorificá-lo. Nós iremos ver isso aqui, é uma forma de enaltecê-lo, glorificá-lo, certo? Então, os processos de formação das monarquias nacionais na Europa têm algumas características em comum, apesar de possuir um tempo e um ritmo próprio. Então, as razões do processo de centralização política em foco é Apolo, o deus grego do sol e da música. Observa. Certo? Porque o pintor, ele provavelmente queria sugerir. Vocês observam aqui assim a gravura. Que tem um pintor dessa gravura, ele queria sugerir o quê? Que se trata do Rei Sol, certo? Era o Rei Sol. Então, a coroa de louros representa a vitória, glorificando o rei. Vemos até hoje nas Olimpíadas, nós temos os participantes, mas o que lá no passado a glória era apresentada com uma coroa de louros. Hoje é com troféus, né? Hoje é com troféus, com taça de prata, de bronze, de ouro, certo, criança? Então aqui é só para nós dar a entender o que é essa introdução aqui, para nós entendermos o que realmente o que vai falar o tema. Agora nós daremos agora nós estávamos na página 90 e agora estamos na 96, o fortalecimento do poder dos reis. Então diz que desculpa, gente, tô com um problema aqui de garganta, mas logo ela vai resolver. Então, diz que a partir do século XI ocorreu um crescimento do comércio das cidades e a formação de um novo grupo social, a burguesia. Isso nós já vimos lá no passado, né, em assuntos anteriores, vocês lembram? Composto basicamente por mercadores e artesãos. Os burgueses estão percebendo a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios. Apoia o rei por meio de doações e empréstimos, certo? Mas será que era porque ele queria ajudar mesmo? Ou queria alguma coisa em troca? Então nós vamos, a partir do século XI, como nós falamos, assistiu-se no ocidente europeu ao revigoramento do comércio e das cidades e ao surgimento de um novo grupo social, a burguesia. Vocês lembram que nós falamos sobre isso nas aulas anteriores? Então, formada basicamente por artesãos e mercadores. Entretanto, a existência de nobres com direitos de cunhar suas próprias moedas e de cobrar taxas
de quem passasse por seus domínios encarecia as mercadorias, atrapalhando os negócios da burguesia. Os burgueses, então, se aproximaram do rei, ó, o que eu falei, se aproximaram do rei em busca de proteção e ajuda, criança. O rei, por sua vez, interessado nos impostos pagos pela burguesia, passou a favorecê-la. Assim, uma troca e a mão lavada lava a outra, né? Assim que diz o ditado popular. Então, a nobreza também se aproximou do rei, visando manter privilégios, receber pensões e conseguir altos postos no exercício real, no exército real. Então os camponeses, por sua vez, passaram a ver o rei como alguém capaz de quê? De protegê-los contra os abusos da nobreza. Concluindo, por diferentes motivos, burgueses, nobres e camponeses aproximaram-se de quem? Do rei. Para quê? Para ser fortalecido. Ele formou um exército profissional e estabeleceu o quê? Uma moeda única para todo o reino. Então, com isso, foi impondo quem? Seu poder sobre todos os súditos, ou seja, as pessoas que estavam sob suas ordens, os seus súditos. Esse processo secular de fortalecimento do poder real é chamado de formação do Estado moderno. Então, é por isso que essa formação do Estado moderno, nós vamos ver esse fortalecimento do poder do rei dentro, formando a monarquia inglesa, a monarquia francesa, vamos também a monarquia ibérica, que é a de Portugal, a portuguesa e a espanhola, certo? Vamos ver isso depois, mas hoje não para por aqui, nós vamos ficar só nessa parte. Então, vamos dar continuidade. Então, criança, é isso, então, o Estado moderno. Então, nós vamos ver aqui ao lado, aqui, ó, aqui ao lado, vocês observam essa gravura, e vocês também podem ver que tá falando, aqui é uma gravura de quem? O rei, dá de ver, o rei nessa gravura do século XIV, o rei Afonso II, confirma os privilégios concedidos aos mercadores da cidade de Barcelona, na região onde hoje está a Espanha. Pere Albert, século XIV, na Espanha, certo? Então, é o que terminei de falar. É o acordo, isso aqui são os acordos. Não mudou nada, não. Até hoje você vê que o poder executivo, o legislativo, tá um lavando a mão do outro para ver se o negócio sobe e alguém vai sair perdendo essa história, né, criança? Então, nós vamos aqui agora ver esse fortalecimento do poder dos reis, como é que ela chega. Então, o fortalecimento gradual do poder dos reis entre os séculos XI e século XV, ele é conhecido como o processo de formação do Estado moderno, certo? Então, em cada país da Europa, esse processo teve tempo e ritmo próprio. Então, nós vamos ver bem aqui que a monarquia inglesa, nós vamos ver através de exemplo de processo de fortalecimento do poder real ou da centralização política na Europa, que quando nós vimos o caso da Inglaterra, da França, de Portugal e da Espanha, o que eu já terminei de falar ainda agora, é um acordo, elas vão se fortalecendo. Então, no século XI, Guilherme, o Conquistador, ele era duque da Normandia, região do norte da França, conquistou a Inglaterra e se tornou rei como título de Guilherme I, certo? Ele também, durante seu reinado, ele exigiu que todos os senhores feudais prestassem juramento de fidelidade apenas ao rei. Então, dividiu as terras inglesas em condados e nomeou funcionários reais, os xerifes. Que esse xerife, essa palavra xerife, ela é de origem inglesa, sheriff. Na Inglaterra medieval, era o nome dado ao funcionário encarregado de administrar e exercer
autoridade sobre um contato. Que aqui é a monarquia inglesa que eu tô falando dela aqui. Certo, gente? Então, esse bem aqui, que é a monarquia inglesa. Então, nós vamos ver que, com essas medidas, o rei Guilherme submeteu quem? A nobreza, certo? Ele se dando início ao processo de fortalecimento do poder real inglês. Então, ela foi liderada por ele e foi registrada na famosa tapeçaria de Bauelk. Essa tapeçaria é uma obra de 70 metros de comprimento que descreve em 58 cenas a conquista da Inglaterra pelos normandos, liderado por Guilherme, o Conquistador. Deu? Está lá no Museu de Bauelk, na cidade do mesmo nome. É no norte da França. Então, vocês observam isso aqui. São gravuras e que ela representa isso aí, o também do rei. Então, a cena 1, vocês observam aqui abaixo que tem o box, texto box, que é a Normandia, desembarcam cavalos necessários à guerra de conquista. A 2, a Normandos constrói fortificações para melhor combater os ingleses. A cena 3, que é aqui, ao lado, embaixo. A cena 3, ela é Guilherme, o Conquistador, encoraja seus homens na luta pela conquista da Inglaterra. Viu, criança? Então, é isso que nós vamos agora, então, bem aqui. Nós vamos ver aqui o Henrique. Henrique II. Então, o Henrique II, ele foi sucessor de Guilherme I. Foi ele que acelerou o processo de fortalecimento do poder real exigido que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não da nobreza. Certo? Então, como já falei, Henrique II deu a continuidade à centralização do poder, ordenando que as questões de disputas fossem julgadas por eles, pelo tribunal do rei, e não pelos da nobreza, que eram os locais. Então, os juízes percorriam as diferentes partes do reino, julgando e registrando suas decisões, que depois eram usadas como orientação para casos futuros. Então, temos que dar destaque, dessa forma, um direito comum a todo o reino foi, aos poucos, substituindo o direito de cada localidade. Esse direito serviu de força unificadora e proporcionou aos ingleses um sistema de justiça menos parcial. Ok, criança? Então, aqui nós vamos ver aqui a história, nós vamos ver, vocês vão dar continuidade na leitura, e você vai ver que Ricardo Coração de Leão, seu filho de quem? De Henrique II, então ele passou a maior parte do tempo fora do país, lutando nas cruzadas. Então, João Sem Terra, de 1199, nasceu e nasceu em 1216, ele era irmão de Ricardo. Ele era irmão do Ricardo, Coração de Leão. Então, ele envolveu-se em guerras demoradas e perdeu boa parte das terras que sua família possuía na França. O rei João ganhou esse apelido para custear gastos militares. O João determinou sucessivos aumentos de impostos. Com isso, provocou uma revolta na nobreza, que obrigou a assinar a Magna Carta, em 1215. Então, nós vamos ler aqui um pouquinho dessa Carta Magna, que diz que João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, conde de Anjou,
determina que nenhum imposto será estabelecido no nosso reino sem o consenso geral. Para obter o consenso geral, a fim de lançar impostos, mandaremos convocar os arcebispos, bispos, abades, condes e grandes barões por meio de cartas. E, além disso, mandaremos convocar todos os nossos vassalos diretos. Então, todos os mercadores, então, todos os mercadores, a carta, Jesus, poderão livre e seguramente sair da Inglaterra, nela entrar, permanecer e passar, quer por terra, quer por água, para comprar e vender sem receio de extorsões ilegais, de acordo com o antigo costume. Então, isso aqui está lá na obra História da Idade Média, de Pedro Sanches. Então, Maria Guadalupe, Pedro Sanches. Então, crianças, vocês irão fazer atividade mais tarde desse texto aqui, certo? Da página 98. E vamos dar continuidade a saber o que aconteceu com essa carta. Então, essa carta aqui é só um trecho. E vamos ver o que aconteceu. Então, Henrique III, preste bem atenção, Henrique II, Henrique III. Então, Henrique III, filho de Henrique II, ele desrespeitou a Magna Carta, impondo a cobrança de novos impostos, o que provocou outra revolta na nobreza. A burguesia também participou dessa revolta, ganhou o direito de fazer parte do Grande Conselho, que em 1205 passou a ser chamado de parlamento. Então, os reis medievais convocaram e dissolviam o parlamento e também propunham o assunto a ser debatido. Então, o parlamento ganhou força e foi dividido em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, integrada por representantes do clero e da alta nobreza, que eram os barões, condes e duques, e a Câmara dos Comuns, formada por representantes da pequena nobreza e da burguesia. Então, vocês, o que eu terminei de ler, eu não botei aqui, só estou fazendo a leitura para vocês entenderem, mas vocês vão encontrar ela lá na página 99, certo, criança? Então, nós iremos ficar por aqui, certo? E vocês vão fazer a tarefa, mas eu vou tentar enviar a atividade da página 98, vocês vão responder. Vocês vão ter que copiar a carta e responder, ok? Até sexta-feira. Cheiro.